O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então, mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas? É lícito ou não pagar impostos a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. A vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós celebramos com a igreja no mundo inteiro o 29º domingo do tempo comum, tempo da esperança, momento em que sempre Deus tem um ensinamento para nós, tem algo para nos dizer, e hoje ele fala pela boca do profeta Isaías, o segundo Isaías, aquele que está preso na Babilônia, aquele que levanta a sua voz para dar esperança ao povo que está perdendo a esperança. Um povo que foi aprisionado em 587 a.C., pelos babilônios, quando invadiram Israel, destruíram Jerusalém e levaram os habitantes como escravos. Mas agora já se faz quase um pouco mais de 50 anos que eles estão na Babilônia trabalhando e vivendo lá. Muitos que foram, já morreram, já nasceram pessoas lá, e agora eles ficam dizendo: Deus não está escutando a minha prece, eu peço, nós pedimos tanto, nós louvamos o Senhor e Ele não está nos escutando. E aí é por isso que a voz do profeta se levanta, quando a gente pensa que Deus não está nos ouvindo, que Deus está distante, que Deus não está olhando para a nossa história. É aí que tudo muda, exatamente para que mostre-se que Deus está agindo e continuará e continua agindo, tanto na vida individual de cada um, como da família, como da cidade, do país, enfim, e do mundo inteiro. Deus continua agindo. Então, ele diz pela boca do profeta Isaías: Isto diz o Senhor sobre Ciro, o seu ungido. Primeira coisa que nós olhamos para esse texto é que está chamando Ciro de ungido. Como é que se diz ungido em grego? Como é que diz ungido em grego? Ungido é uma palavra em português. Em grego nós dizemos Christos, portanto Cristo. Está chamando ele de um Cristo. Ora, os judeus só chamavam de ungido os seus próprios reis, os reis que eles tiveram durante toda a sua história, até o momento da invasão da Babilônia a Israel, que depois não tiveram mais reis, porque todos foram escravizados. E depois, ele chamar então, portanto, Ciro, um pagão, rei dos persas, como de ungido, é algo novo para o povo escutar, E aí nós vemos por que tem este propósito de chamá-lo por este título, Um rei pagão que está invadindo vários países, ou países não se chamavam assim, mas povos, para anexar ao seu território, está criando um novo império. E aí este autor inteligente, uma pessoa esperta, que olha para o mundo e para a realidade e começa a dizer: olha, Babilônia também vai cair nas mãos dos persas. Por quê? Porque o rei Ciro está invadindo tudo, e também chegará o momento em que ele aqui estará. E de fato, um dia chega realmente o fim do domínio do Império Babilônico,
também é destruído, né? Ciro, quando entra na Babilônia, praticamente, né, eles nem oferecem muita resistência, já que o exército é tão gigantesco, né, é muito forte, entra na Babilônia e desmonta todo aquele sistema que lá estava. E a primeira providência que Ciro faz é um decreto no qual ele diz assim, né? Eu sou o Salvador. Ele diz no decreto: eu sou o Salvador, eu sou o libertador, eu sou o justo, o honesto, o verdadeiro. Nossa, não cabe tanto elogio, autoelogio, né? Ele coloca tantos autoelogios para si mesmo, mas de fato ele acaba por ser aquele homem que liberta o povo israelita da escravidão na Babilônia, né? E aí, então, ele mais um pouco de tempo e ele decreta que os judeus, assim como os outros povos que lá estão, poderão voltar para as suas terras e poderão ter as suas religiões, pertencendo agora ao Império Persa, né? Isso tudo para dizer que a mão de Deus atua na vida particular de cada um, mas também na vida comunitária e na vida social, né? Na vida política também. E está dizendo também, né, que quando Deus pegou Ciro, um pagão, está dizendo que ele pode agir também até na mão daqueles que não o conhecem. Ciro não conhecia o Deus verdadeiro, não conhecia o Deus de Israel. No entanto, Deus o usa dele para libertar o povo, né? E é isso que o autor reconhece, dizendo: eu tomei-o pela mão para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões, né? Por isso ele está dizendo que a Ciro ele deu esse poder, né? Como os judeus sempre entendem que aquele que exerce um cargo de poder está lá porque foi permitido por Deus, principalmente quando esta pessoa faz a vontade do Senhor, né? E aí ele diz assim: por causa do meu servo Jacó e do meu eleito Israel, eu chamei-te pelo nome, revesti-te, te reservei e não me reconheceste. Tanto o texto, né, alguns dizem, está se referindo esta frase ao próprio povo judeu: vocês não me reconheceram, embora eu chamei vocês pelo nome, como também Ciro também não reconhecia Deus de Israel, mas no entanto, Deus o chamou para esta missão, digamos assim, esta empreitada. Armei-te guerreiro sem me conheceres, não me conhecia, mas te tornei o guerreiro, para que todos saibam, do ocidente ao oriente, que fora de mim não há outro Deus, não existe outro, eu sou o Senhor e não há outro, né? Portanto, Deus continua dizendo que não há outro Deus a não ser Ele mesmo. E com esta leitura, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que quando a gente diz: Deus não está mais ouvindo as minhas preces, porque eu estou sofrendo, será que Ele não está vendo o que eu estou passando? Será que Ele não está vendo o que eu estou sofrendo? Mas eu já rezei tanto, eu já fiz tantas novenas. Eu não fiz uma novena só e desacreditei, eu fiz 2, 3, 4, 5 novenas, 6, 7, 8, 9, 10 novenas, porque Deus mandou insistir, sim ou não? Mandou insistir na oração. Todo mundo lembra da parábola de Jesus, né? Quando ele fala do homem que vai ao vizinho pedir pão à noite, meia-noite, bate na porta, né? Dá um pedaço de pão porque eu recebi visita e eu não tenho o que dar. E aí o amigo diz lá de dentro: não vou te dar não, porque eu já estou dormindo, deitado, eu e meus filhos, minha mulher. Não, vai embora, né? Aí o cara fica lá no portão, né? E bate na porta do outro. Aí Jesus diz assim: ele pode não abrir só pela amizade, porque ele é amigo, mas ele vai abrir por causa da impertinência dele, de ficar batendo. Ou seja, o que Jesus queria dizer naquela parábola? Que nós devemos rezar, insistir, pedir o tempo inteiro. Não é uma novena, nem 2, nem 3, nem 4, é a vida, né? Porque Deus continua ouvindo. Mas uma coisa também nós devemos ter certeza, né? Quando a gente pede uma coisa a Deus e Ele parece que não ouve, parece que não quer atender, pode ter certeza que Ele está te dando um livramento, né? Ao invés de te dar aquilo que pede, Ele vai te dar algo muito melhor. E aí, para isso, tem que ter confiança em Deus, né? A confiança que de fato Ele espera que tenhamos. O povo ali na Babilônia, né? Eles até cantavam um salmo, né? Olha, às margens dos rios da Babilônia nós sentávamos e chorávamos por saudades de Sião, né? E aí então, querendo dizer que eles tinham
vontade de voltar para Sião, para sua terra, para Jerusalém, mas eles estavam presos como escravos na Babilônia, mas Deus os libertou. E é também de política e de religião que fala o Evangelho. Jesus também está falando desta realidade da manifestação de Deus na história, e na história humana as relações políticas também existem, e nós cidadãos, cristãos primeiros, né? Somos cristãos em primeiro momento, mas também somos cidadãos, somos também cidadãos do Estado. Então nós devemos ou não devemos nos misturar com a religião? E isso o Evangelho responde para nós, dizendo que os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra, se juntaram a algumas pessoas lá dos herodianos, né, do partido de Herodes, e foram até Jesus. Chegando até Jesus, eles dizem uma frase, primeiro elogiosa, né, elogiam Jesus. Claro que é um elogio falso, né? Porque os fariseus se acham melhores que todo mundo. O fariseu, ele é o mais santo, o mais perfeito, aquele que obedece plenamente à lei de Moisés. Mas ele é tão orgulhoso que ele começa a dizer isso para todo mundo, né? Então todo mundo sabe que não pode chegar perto do fariseu, porque se tocar nele vai sujar. Porque eles diziam, tinha a lei da pureza e da impureza, né? E aí, que também remetia até mesmo a essas coisas mais básicas do dia a dia. E então eles dizem para Jesus: mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Ai, que falsidade, né? Ensinas o caminho de Deus, não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julga os homens pelas suas aparências. Dize-nos, pois, aí vem o ataque, né? Então nos diga, já que você está mostrando o caminho de Deus, né? Você é um mestre, é o bom, é o tal, então nos diga uma coisa: é lícito ou não pagar impostos a César, né? Veja que pergunta mais capciosa, né? Perguntar isso para Jesus significava pô-lo contra a parede, no meio do povo, e diante do povo, Jesus poderia dizer alguma coisa que o comprometeria, que o levaria à prisão, porque se ele dissesse, a resposta fosse não, ele dizia assim: não é lícito pagar imposto a César. O que acontecia com Jesus? Ele seria acusado de subversão ao domínio do Império Romano, que naquele tempo dominava Jerusalém também, toda a Palestina, né? Ora, e aí ele seria preso pelos soldados romanos, que estavam presentes ali o tempo inteiro, né, por volta de Jerusalém. Mas se ele dissesse sim, nós temos que pagar para César, né? Aí iam falar o quê? Iam dizer Jesus era o quê? Rotulado o quê? De colaboracionista com o Império Romano, né? Olha, então nós devemos pagar sim, viu gente? Porque nós somos dominados mesmo pelo Império, então temos que pagar, paguem o imposto. Mas Jesus não faz nem uma coisa nem outra, ele não diz nem sim e nem diz não, ele sai por uma outra tangente, né, para dar uma explicação diferenciada, também de muita inteligência. Ele diz assim: dai-me uma moeda do imposto, com o qual se paga o imposto. E aí, o mais estranho é que aqueles fariseus estavam portando uma moeda daquelas, que eles mesmos em outros momentos diziam: nós não vamos usar essa moeda, porque essa moeda é idolatria, porque nela tem uma imagem de um homem que se diz Deus, né, de um imperador, então nós não podemos. E no entanto, estava lá eles com uma moeda, né, tira do bolso, dá a moeda para Jesus, e Jesus pergunta: de quem é esta imagem na moeda e esta inscrição? E eles dizem: é de César. Óbvio, né? Qual era o César da época, né? Era Tibério César, na época de Jesus, né? Então, mas estava ali a esfinge do imperador, né? E as escrituras dele. E ele então, muito espertamente diz: dai, pois, a César o que é de César, né? Mas sem ninguém perguntar, ele faz um complemento à resposta, dizendo: mas dai também a Deus o que é de Deus, né? E a pergunta é: o que é de Deus? De César era aquela moeda, né? Devia-se pagar o imposto então com aquela moeda, devolver. Aliás, o evangelho foi escrito em grego, todo mundo sabe, né? E Mateus, quando escreve o texto, ele coloca uma palavra que diz
Não dai, né? A palavra dai é uma tradução até boa, mas a palavra mais perfeita para traduzir esse texto seria restituir, né? Restitua a César o que é de César, ou seja, devolva, né? Mas também restitua a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? É o Salmo que nos responde. Hoje a igreja coloca para nós o Salmo 95, né? Então diz assim: ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória, dai-lhe a glória que é devida ao seu nome, oferecei um sacrifício nos seus átrios. Então o que é de Deus? O poder e a glória. É a Ele que se deve dar este poder e glória, e não ao imperador romano. O imperador romano não é Deus, por mais que ele se auto-intitule como Deus, ele não o é. A Ele, a Deus deve se dar o poder e a glória. Além disso, existe mais algumas coisas que são de Deus. Aliás, tudo, né? Mas algo que tem impresso também a imagem do próprio Deus. Quem é? Né? O que é? O que é neste mundo que tem impresso a imagem do próprio Deus? Nós, os homens, o ser humano, homens e mulheres. Impresso por quê? Porque nós, voltando ao livro do Gênesis, né? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Portanto, eles estão dizendo assim: vocês também são homens livres, não são escravos, nem como foram outrora na Babilônia e nem agora do Império Romano. Vocês são homens livres, e o homem não deve se submeter ao outro como escravo, não deve ser utilizado como objeto, deve ser livre, né? Esta é a perspectiva daquilo que está dizendo Jesus: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. A gente viu durante a história muitas interpretações para esse texto, né? Alguns diziam assim: isso aí é para dizer que o que é do Estado é do Estado, o que é da igreja é da igreja, né? Outros diziam assim: olha, paga o imposto sim, porque além de cristão você é um cidadão e por isso tem que pagar os impostos para o bem comum, embora os impostos sejam utilizados às vezes, né, por outras pessoas, por motivos particulares, né? Se rouba o Estado, a gente vê o que está acontecendo pelo mundo, mas é lícito ou não pagar o imposto? Jesus disse que é, porque nós precisamos ter leis, regulamentos, a saúde, nós vamos ter educação, a segurança, né? Nós vamos ter uma máquina estatal que funcione bem, para o bem comum, mas ainda estamos na tentativa, né? Estamos caminhando, vamos tentando. Enquanto o rei Ciro, na época, né, lá em 587, 50 anos depois, portanto 537 a.C., né, ele queria ser justo e bom, e honesto e verdadeiro, salvador e libertador. Esses são os títulos que ele mesmo se deu, né? E de fato foi um bom homem, se diz na história, não só porque libertou os israelitas, mas que fez cada povo viver na sua terra, só que tinha que pagar imposto, né, para ele, né? Claro, como depois também Roma fez a mesma coisa. E aí também esse texto é utilizado para dizer: olha, dai a César o que é de César, porque a igreja muitas vezes teve uma intervenção ou uma ligação do Estado com a igreja. Aqui no Brasil mesmo, Brasil colônia, havia o regime de padroado, né? Quem muitas vezes escolhia quem era o pároco desta paróquia não era o bispo, muitas vezes era alguém do poder civil, porque havia um regime de padroado, e assim houve durante muito tempo a união do trono com o altar, o trono e o altar, se dizia naquela época, uma aliança entre o rei e o clero. Ora, agora nós estamos dizendo, Jesus está dizendo: fiquem cada um na sua, Esta é uma possível interpretação, ou uma delas, mas não é a única. Significa que nós não idolatramos nenhum homem sobre a terra, mas dizemos que no homem está impresso a imagem de Deus, portanto ele é livre e merece o respeito e a dignidade. Por mais que no mundo haja preconceitos, discriminações, ele está falando: cada ser humano tem em si impresso a imagem do Deus verdadeiro. Por isso, ninguém neste mundo pode ser discriminado, ninguém pode receber rótulos de preconceitos. Devem ser amados, porque foi isso que Jesus veio ensinar no mundo, sim ou não? Foi isso que ele veio ensinar no mundo: amar as pessoas como elas devem ser amadas. Deus nos ajude a cumprir o mandamento de Cristo, dando o devido louvor e glória e poder ao único Deus verdadeiro, Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Nossa Senhora do Rosário, São José,
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.